um painel, como nós já fizemos em outras séries. Nós ficamos, irmãos, quase 2 meses conversando sobre o trabalho e a fé. E, irmãos, esse é um tema extremamente importante, e se você não acompanhou do início ao fim, você está perdendo. Porque todos nós, ou a grande maioria de nós aqui, trabalhamos. E Deus quer usar o seu trabalho. Na primeira e segunda semana, nós aprendemos sobre o propósito de Deus para o trabalho. Como o trabalho foi criado e para o que ele foi criado. E como Deus nos convidou a nós continuarmos o trabalho dele de desenvolver e explorar este mundo. Depois nós continuamos na terceira e na quarta semana, aprendemos que o trabalho que era perfeito foi deturpado pelo pecado, mas ainda assim sustentado por Deus. E por isso o trabalho traz uma série de espinhos, como frustrações, idolatria, cansaço e tantas outras questões, e nós abordamos cada uma delas. E da quinta semana em diante, nós conversamos sobre como o Espírito Santo, através do nosso trabalho, traz restauração para este mundo caído. E como o nosso trabalho, através do nosso trabalho, este mundo, essa cidade deveria ser um lugar melhor. Então nós falamos sobre evangelismo, nós falamos sobre como se posicionar no mercado de trabalho, falamos sobre a ética e a moral cristã, especificamente no mercado de trabalho, e, enfim. Então veja, irmãos, nós abordamos diversos temas dentro, desse tema maior que era o trabalho. E hoje nós vamos trazer aqui 3 irmãos para que nós possamos alongar um pouco essa reflexão e poder ouvir de vocês, a igreja, através desses 3 irmãos, como essa mensagem impactou a vida, as transformações que trouxeram, assim como os desafios que eles estão enfrentando no seu trabalho, enfim. Nós vamos aqui conversar um pouco sobre esse tema e eu creio que vai ser um momento que Deus vai usar para falar o teu coração. Então eu queria chamar aqui o Marcel, o Will e a Simone para sentar aqui e nós podemos conversar um pouco. Tanto o Will quanto a Simone e o Marcel, creio que são conhecidos da grande maioria de vocês, são irmãos nossos há muitos anos nessa igreja, e melhor permitir que eles se apresentem, né? Então, começando aqui pelo Marcel, pode se apresentar, Marcel. Bom dia, paz, igreja. Sou Marcel, estou na Igreja do Evangelho Quadrangular desde os meus 11 anos. Em Mogi Guaçu, nós viemos em 2013. Eu pertencia à Quadrangular da cidade onde eu sou. E glória a Deus por isso. E hoje, minha filha é batizada aqui na Igreja Evangélica Quadrangular de Mogi Guaçu, né? Amém. Eu tenho 2 restaurantes, né? Eu trabalho, não sei se o pessoal todos conhecem, mas eu sou proprietário do Brileto, no Buriti Shopping, no Boulevard Shopping, e vamos contar um pouco do nosso dia a dia, né, do trabalho. E é isso, irmãos. Obrigado. Pode ir, Simone. Bom dia, paz. Eu sou a Simone. Estou aqui na igreja também há muito tempo, desde 1998. A gente tem uma família, casei aqui, tive filhos, tenho 3 filhos, e conheço vários irmãos aqui. E passamos um período fora, somos da cidade de Mojimirim, então, em 2015 a gente se afastou e agora a gente está retornando. Tenho um netinho já, meu filho mais velho já casou e tenho um filhinho de 3 meses. Logo vocês vão conhecer ele. Na minha atividade financeira, eu sou bancária, trabalho numa instituição financeira do governo, aqui na cidade de Mogi Guaçu já há 20 anos, e trabalhei na região aqui. Então, eu vou falar um pouquinho da minha atividade financeira como gerente bancário, de atendimento bancário. Só. Ótimo. Bom dia, igreja.
Paz seja convosco, tudo bom? Eu me chamo Williams, mas todo mundo me conhece por Will. Ninguém me chama de Williams, nem minha mãe, que colocou o nome em mim. Então é o Will. Eu estou aqui na Igreja do Evangelho Quadrangular desde 2006, pouquinho, perto dos irmãos aqui, mas grandes experiências. Sou casado com a Karina, tenho minha filhinha Clara, que nasceu aqui, foi apresentada aqui, e se Deus quiser, ela vai casar aqui, ter os seus filhos aqui não, na catedral ali, né? Amém. Se Deus quiser. Eu sou professor, né? Há mais de 12 anos, estou aí nessa luta de sexto até adultos, ensino médio, técnico, de escolas públicas e particulares, né? Atualmente eu estou numa escola pública em Mojimirim, na ETEC, e em escolas particulares também esse ano. Não sei se alguém aqui já foi meu aluno. Não, já foi. O Alexandrinho ali do Louvor já foi meu aluno. Se tiver mais alguém aí, oi, é que o professor não lembra, vê na rua e não lembra. Mas oi. É isso. Muito legal. Gente, essa série, quando nós iniciamos ela, um ponto que nós abordamos são dois extremos. Um são aquelas pessoas que olham para o trabalho e enxergam o trabalho como um mal necessário. Então, elas simplesmente vão arrastando o trabalho, né? O português, claro, né? Vão arrastando com a barriga, mas são preguiçosas no trabalho, enxergam o trabalho como um mal necessário, um castigo. E no outro extremo, nós temos as pessoas que se apegam de tal forma no trabalho que ele acaba se tornando um Deus na vida dessas pessoas. E elas projetam no trabalho toda a sua esperança, toda a sua segurança. E nós vemos que nenhum desses extremos vem da parte de Deus. Enquanto um arrasta o trabalho e a vida, achando que é um castigo, o outro acaba idolatrando o trabalho, tirando Deus do centro de sua vida, né? E incorrendo em diversos pecados. Um deles é a falta do descanso. Eu queria então iniciar aqui a nossa roda conversando sobre esse entendimento de que o trabalho, ele não é uma maldição. O trabalho é uma bênção em nossas vidas. O trabalho foi dado por Deus para nós como um chamado no jardim, antes do pecado. O trabalho não entrou na vida do ser humano com a queda, com o pecado, como um castigo. O trabalho, ele foi criado por Deus e ele é bom para nós. E eu queria iniciar, trazendo essa reflexão e que vocês compartilhem comigo, com nós, na verdade, como vocês pensavam, como vocês estão pensando, enfim, como essa verdade impactou a vida de vocês. Fiquem à vontade para qualquer um começar. Vai lá, professor. Quem quer começar? Bom, quando a gente toca nesse assunto trabalho, né, muitas coisas vêm na nossa mente, porque é um ambiente onde nós trabalhamos com diversos tipos de pessoas, cada um com a sua cultura, cada um com a sua realidade, cada um com a sua dinâmica familiar, e cada um com a sua crença, né? Com a sua religião. Então, quando nós nos propomos a ser um instrumento de Deus no nosso trabalho, a gente acaba meio que travando, né? Porque a gente não sabe como que a pessoa vai reagir, né? O que eu vou poder fazer, até onde eu posso ir, né? E falando um pouco da minha realidade, o meu trabalho é uma área muito complicada para que eu consiga fazer isso, e por um bom tempo eu confesso que eu apenas trabalhei, né? Apenas fiz ali o meu ofício, que era chegar e ensinar, para que eu não tivesse trabalho no meu trabalho, né? Não sei se vocês me entendem, porque a gente
falar das coisas de Deus requer um determinado trabalho, requer uma preparação, requer uma vida diária com Deus, uma vida de exemplos, né? E eu falo que na minha área é difícil porque a área do ensino hoje é uma área que você tem que ter muito cuidado com tudo que você fala. Hoje está tudo muito politizado, hoje está tudo muito idealizado, hoje está muito cada um com sua verdade, cada um com a sua crença. Então, quando essa série Trabalho começou, despertou vários gatilhos em mim, né? E fez-me ver que o meu trabalho é uma oportunidade para que eu possa levar Cristo, porque eu tenho contato com... Tem dias, irmãos, que eu tenho contato com mais de 600, 700 pessoas no dia, né? E eu vi que nessa parte aí eu estava um pouco inerte, sabe? Não sei se por receio e tal, mas quando o pastor disse, né, naquela parte da série, que de que maneira o meu trabalho glorifica a Deus, me pôs a pensar, né? E a gente vai revisitando as nossas ações, as nossas atitudes, né? É claro que eu não posso chegar lá e fazer uma pregação e tal, mas de que maneira que o meu trabalho poderia glorificar a Deus lá onde eu estou? E eu chego à conclusão que é com o meu exemplo, né? É com as minhas palavras, é com o meu modo de agir, é como eu vou tratar aquelas crianças, como eu vou tratar aqueles adolescentes, como eu vou tratar aqueles aluninhos do 6º ano. Tem um historiador, um filósofo que diz que, é famoso aí, contemporâneo, que diz que quem já deu aula para 6º ano pode fazer qualquer coisa na vida. Então, assim, de que maneira eu posso chegar de que maneira o meu trabalho pode impactar, de que maneira o meu trabalho pode levar a Deus para essas pessoas. Então, esse foi o ponto que mais me fez refletir dessa série. É um ponto extremamente importante, né? O que eu vou fazer no meu trabalho em prol do reino. O que o falou, complementar aqui, que sim, que o pastor, a série, né, tocou em vários assuntos que também eu passei a refletir, como sermos, como levarmos a palavra de Deus para aquelas pessoas que estão à nossa volta, né, ao nosso trabalho. E muitas vezes no dia a dia, na correria do dia a dia, do nosso trabalho, das responsabilidades, nós acabamos esquecendo disso. Eu até falei com o pastor Samuel agora de manhã, né? Falei assim, o que me tocou muito na série é que o trabalho foi Deus que nos deixou, né? Foi Ele que nos abençoou com o trabalho, porque assim, passei a refletir que o trabalho, ele que traz as bênçãos sobre as nossas famílias, a prosperidade, é Ele que nos reúne, é Ele que vai suprir as nossas necessidades diárias. E então, sim, levou muito a refletir, e temos que refletir, irmãos, todos os dias, que essa bênção não é do inimigo, é do nosso Deus. É Ele que trouxe o trabalho, porque todo mundo tem dificuldade, todo mundo diariamente no trabalho, e muitas vezes a gente comentou isso também, que muitas vezes a gente fica mais tempo no trabalho que com a nossa família, né? Por exemplo, na minha empresa, nós temos uma escala que é 12/36. Então, o colaborador ele fica lá 12 horas. E muitas vezes, quando eu converso com eles, né,
do dia a dia deles lá, e eu falo, gente, mas vocês ficam 12 horas aqui? Então, assim, vocês precisam ter a consciência e ser sábios e ter a sabedoria de ter um convívio entre vocês. Então, assim, são desafios, né, que a gente tem no trabalho, e a gente tem que levar isso de uma maneira que a palavra de Deus seja infiltrada, né, para falar para aquelas pessoas que não conhecem a verdade. E não é uma coisa fácil, porque, como o Will disse, cada um pensa de uma maneira, outros nem sabem quem é Deus, né? Você falar para ele, você fazer uma pergunta, quem é Deus para você, a pessoa trava, a pessoa nem sabe. Então, assim, o exemplo, eu acho que também o Will disse, eu acho que o exemplo, né? Eu tenho comigo assim, a gente tem que ter uma postura de cristão a todo momento, e nós temos que todo dia ficar muito atento. Por quê? Porque nós cristãos, todos nós aqui, as pessoas estão olhando para nós todos os dias, as nossas atitudes, né? E dentro do trabalho que nós estamos, onde nós ficamos todos os dias, muitas horas, nós somos tentados, como também na série foi dito, né? Somos tentados a todo momento, em fazer coisas erradas, a não termos postura de cristão. Então, eu venho refletir aqui que muitas vezes eu também me peguei fazendo, não dizendo de Cristo, né? A pessoa sedenta ali falando, ela não fala claramente, mas ela está dizendo assim para você, socorro. E nós, como os cristãos, muitas vezes acabamos não levando a palavra de Deus para essas pessoas que estão ao nosso redor todos os dias. Então, isso me despertou bastante, viu, pastor? De a gente, no nosso trabalho, a gente ser um missionário mesmo, a gente falar da palavra de Deus, falar da verdade. E muitas vezes a gente acaba não fazendo devido ao nosso dia a dia, mas a gente tem que saber que o trabalho quem nos deu e quem criou e quem nos abençoa é Deus. Amém. Então, entrando no complemento dos dois, né, o Will falou bastante, o que me levou a refletir foi essa parte mesmo, né, como o nosso trabalho glorifica a Deus, né, da nossa vocação, que todo trabalho é digno, então, do maior ao menor. Muitas vezes, né, que foi falado na série, a gente dá ênfase à maior função, e isso eu posso ver no meu dia a dia. Eu tenho uma equipe, né, uma agência de 40 pessoas, minha equipe é mais ou menos quase mais da metade, e eu tenho de recepcionista, vigilante, caixa, atendimento expresso, e eu vejo. E ainda dentro de cada setor, cada um com a sua vocação. Então, né, tem as copeiras, então a gente vê que realmente, se cada um quiser fazer o que é para a glória de Deus, é ser o que Deus quer que a gente seja no nosso dia a dia. E na correria do dia a dia, a gente vai para o nosso trabalho, todo dia aquela rotina, e se não buscarmos estar na presença de Deus continuamente, todos os dias, não vamos conseguir fazer o que de fato é a vontade de Deus, que é falarmos com as nossas atitudes mesmo, mais do que com as nossas palavras. Então, assim, eu, diferente do que o Will comentou, eu tenho mais ou menos, passa pela minha agência, 400 pessoas, diário, pessoas diferentes. Todos os dias não é o mesmo público, né? Na segunda vai o público, na terça vai... Então, imagina quantas pessoas eu tenho oportunidade de falar. Eu costumo dizer que lá, a agência bancária ela é muito idêntica com o hospital. Porque a pessoa vai ali, né? Ela está mais precisando do espiritual, do alimento espiritual, do que, né, de fato, o dinheiro, né, o recurso.
Então, assim, nossa, eu tenho vários exemplos quando falo de Cristo para os clientes de fora. Depois eu tenho meus público interno, que eu falo também, que eu já são mais resistentes, que são os colegas. Na série, tudo para mim foi muito importante. Eu estava vivendo um momento muito assim de perseguição, injustiça. A série tratou muito isso, sabe? Da gente ser resistente, porque Deus vai prover. Quando você está na vocação de que Deus te chamou, fique firme, porque Deus vai te prover. Então, para mim, foi muito importante. E a parte, assim, que é a parte final, até acho, que leva a gente a refletir bastante, é a nossa identidade. Nossa identidade não é o que nós somos na nossa atividade profissional, né? Nossa identidade é de filhos de Deus. Então, quando a gente carregar isso, gente, para mim trouxe Quando você entender que você é filho de Deus, e você fazer o teu melhor, aonde quer que você esteja, onde quer que Deus te chamou, olha, você vai glorificar Deus com certeza. Então, assim, a mensagem é maravilhosa, foi maravilhosa, todos os capítulos, foi um complemento um do outro, eu amei, já passei para várias pessoas, estou pedindo para os meus filhos, eu tenho um filho que é muito, ele é, né? Eu falei, filho, seja a identidade de Cristo, né? Porque nós, no dia a dia, gente, nós cristãos, nós andamos na contramão do mundo, né? É difícil, porque nós andamos na contramão. Não é fácil viver tudo que a gente aprende com Cristo, porque a gente leva uma bordoada diariamente, e a gente faz tudo, o mundo está corrompido, o mundo está, né, imoral, então a gente vive para fazer o que Deus quer que a gente faça, somente debaixo mesmo da unção de Deus. Então a gente tem que se unir como igreja, pôr em prática, né? Não só ler muito lindo, mas a gente viver isso dentro de cada ambiente que a gente tiver. Né? Começa pela nossa casa, né? Começa pela nossa família, que a gente todos os dias tem as nossas atividades, cada um lá em casa, a família minha é grande, e eu vejo, né, meus 3 filhos, como um é diferente do outro. Agora eu tenho minha nora, e como que Deus dá realmente um talento para cada um. Né? Que eu tenho um filho super tímido, e eu já tenho outro que é super expansivo, aí o tímido eu tenho que enviar, o expansivo eu tenho que segurar, e um faz uma coisa de rua, o outro gosta de fazer as coisas de casa, um é detalhista, né? Meu esposo que está ali, eu sempre brinco que ele é totalmente detalhista e eu sou desfocada. Então, nós recebemos, gente, talentos, dons de Deus, só que nós temos que lembrar que nós precisamos realmente buscar a santidade, a presença de Deus, e viver isso aqui no nosso dia a dia, que o nosso dia não é paralelo, né? Na série foi falado, que a gente leva como paralelo, o mundo profissional, ele não é paralelo, ele é a nossa condição de viver, de fazer o que tem que ser feito. Claro que com ele vem as nossas conquistas, que são, né, maravilhosas, né? Tudo que a gente tem é por causa do trabalho. Se não trabalharmos, não temos a nossa gratificação, né, que é o nosso salário. Mas eu amei, né, as séries, e temos que multiplicar essa série aí. Ô Simone, você comentou sobre paralelo, né? Isso também me tocou bastante. Isso fez a gente refletir bastante. Infelizmente, acho que nós brasileiros aprendemos, né? Uma coisa, outra coisa, e na verdade não é, né? Porque o trabalho foi deixado por Deus para nos abençoar, e aí nós acabamos separando, né? A nossa vida familiar, com a nossa vida cristã, a nossa vida na igreja, com a nossa vida no trabalho. E com a série eu também aprendi que não é assim, né? Deus não deixou assim para nós. Não deixou por blocos. A nossa vida não é por blocos, a nossa vida é uma vida só, né? Cada um tem a sua identidade, e a nossa identidade ela tem que ser cristã em tudo que formos fazer,
né? E nós cristãos temos que pedir sabedoria em fazer sempre o melhor. Sempre pedir sabedoria para um modo de tomar decisões, como que nós tomamos nossas decisões. Elas são... E no meu trabalho eu tomo decisão diária, né? Todos os dias, algumas muito difíceis, e aí em casa a gente também tem que tomar decisão, e aí a gente acaba meio separando, mas na verdade não é esse o propósito. Deus deixou para a gente sermos uma identidade só, né? E aí a gente pode, muitas vezes, lá no trabalho a gente tem uma identidade diferente de casa, né? E eu aprendi na série isso também. Imagina, até fazendo uma ilustração, uma analogia aqui, que realmente não deve ser duas coisas separadas. Imagina lá no Éden, Deus deixou o trabalho para Adão e Eva antes da queda, né? E Adão e Eva trabalham, no fim do dia desce Deus, o chefe, e aí, Adão, como foi? Bateu a meta hoje? Aí depois dessa conversa profissional, agora vamos nos relacionar. Então, realmente, a nossa identidade é uma só, e o nosso trabalho, ele está dentro da nossa vida, né? Então, nós temos que usar os dons e os talentos que Deus nos deu também no trabalho. Porque se a gente acaba não fazendo isso, a gente cai na frustração, né? E quem aqui nunca passou por isso? Se você ainda nunca passou por isso, calma que um dia vai chegar, viu? Sabe? Será que eu estou no lugar certo? Será que o que eu estou fazendo é certo? Mas será que vale a pena? Eu, há 3 anos atrás, eu estava numa crise de identidade, uma crise de identidade. Essa é a palavra. Não era uma crise de trabalho. Era uma crise de quem eu sou, o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. Porque chegou um ponto que eu queria desistir. Não quero ser mais professor, eu vou investir numa carreira agora que eu vou ganhar mais dinheiro e que eu vou trabalhar menos. Só que daí, para eu investir nessa nova carreira, eu vou ter que estudar mais 4 anos no mínimo. Será que compensa? E isso foi me martirizando por dentro. Eu deixo, não deixo, aí eu continuava com aquele peso. Só que quando você passa a entender o porquê você está ali, né? Ou reconhecer simplesmente que o trabalho, ele é necessário, você gostando ou não, irmãos. Então, se você está ali, se eu estou como professor hoje, eu amo ser professor, tá? É a minha vocação, é o dom que Deus me deu, estar ali com pessoas, ensinar, conversar, né? Então, se a gente entende essa vocação aí, bora, vamos fazer, vamos trabalhar, vamos expandir o reino de Deus através disso. Enquanto isso não acontece, já fiz diversas coisas, né? Já fui vendedor de loja, né? Patrícia, estou vendo ela ali. Tudo bom, Patrícia? Já fui vendedor de loja, já carreguei saco de cimento, mas não era o meu dom. Então, quando Deus me colocou no lugar para que eu pudesse exercer a minha vocação, e aí, eu peguei agora, querendo desistir. Não, então chega um tempo que a gente tem que parar, centralizar, orar, perguntar para Deus, e aí, Deus, é aqui que é para eu estar? E como é para eu fazer? Né? Então, nessa última frase tua, o Marcel diz, o trabalho é uma bênção. E de fato, quando nós iniciamos a série falando que o que a Bíblia nos conta, que o trabalho foi colocado por Deus para nós como chamado no jardim, na perfeição e não na queda, significa que o trabalho foi colocado para nós como algo muito bom. E a prova disso é que o ser humano, de forma geral, todos nós temos um ímpeto ao trabalho, nós queremos trabalhar, né? A pessoa ela quer tirar férias, mas no final das férias, ou no meio das férias, ela está ficando muitas vezes ociosa e ela arranja alguma coisa para ela fazer. Porque trabalho não é necessariamente somente aquilo que você faz para ganhar dinheiro. Trabalho é desenvolver uma tarefa. Então a pessoa está em casa, mas ela quer montar um guarda-roupa, ela vai trocar um ventilador, ela resolveu arrumar o carro. Ou seja, nós não conseguimos ficar parados. É um ímpeto, nós precisamos estar trabalhando.
né? Isso é algo que foi colocado dentro de nós pelo próprio Deus. E o trabalho, ele nos oferta dignidade, liberdade e um sentimento, que é aquele sentimento que nós costumamos falar, que é sentimento de dever cumprido, né? Depois de um dia de trabalho, às vezes um dia estressante, pesado, mas você fez o que tinha que fazer, você chega em casa, toma seu banho, senta no sofá, ou seja lá qual for o seu ritual, se dá aquela, né, dever cumprido, né? Foi difícil, mas eu consegui, e ali você sente um prazer, né? E eu quero levar agora a nossa conversa para um outro ponto, porque muito embora o trabalho traga diversas coisas boas para nós, além liberdade, dignidade, realização de sonhos, sensação de dever cumprido, né, que nós somos úteis, produtivos, não é? Que isso alcança, por exemplo, os idosos, né? Os idosos, eles se aposentam, ele quer ser produtivo ainda, né? Então, quem não viu nunca a figurinha na internet, né? O médico pediu para minha avó, para o meu avô ficar em repouso. Aí mostra tipo a avó em cima do telhado, né, limpando a laje, que não para, né? Você sai, a pessoa ficou a vida toda sonhando com a aposentadoria. Ela aposentada, 4h30 da manhã, tá limpando o meio-fio da rua, tá entendendo? Na frente de casa, né? Todos querem trabalhar. Mas além disso, o ponto central que nós tocamos no trabalho é que o trabalho, essa missão de Deus para nós, vai muito além do que uma busca pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, por caprichos pessoais. O trabalho, ele transcende isso. A realização de desejos, a nossa liberdade, a nossa dignidade, ela acontece no processo do trabalho, mas esse não é o objetivo. O objetivo do trabalho é alcançar outras pessoas com o nosso trabalho. A Bíblia fala para nós que Deus trabalhou. Quando Ele criou o mundo, foi um trabalho. E que Cristo continua trabalhando até hoje. Cristo trabalha fazendo o quê? Não é? Jesus trabalha cuidando da própria criação dele, ou seja, cuidando de nós, cuidando deste mundo. É o que nós chamamos de providência de Deus. Então, quando nós oramos, Deus entra com providência, nós estamos falando, Deus, trabalhe por nós. Então, o trabalho de Deus é cuidar da sua criação. E é interessante você perceber que quando Deus colocou o trabalho para o homem no jardim, o que Ele pediu para o homem, para a mulher? Agora vocês vão cuidar da criação. Então, vai dar nome para os animais, vocês vão cuidar do jardim. Eles falam, então Deus trabalha cuidando da criação e o homem faz o mesmo trabalho de Deus? Como isso acontece? Deus usa o nosso trabalho para o trabalho dele. Então, através do nosso trabalho, pessoas são abençoadas. Através do nosso trabalho, realidades podem ser transformadas. Vidas podem ser alcançadas de diversas formas. Não necessariamente que você converteu uma pessoa, mas uma atitude de ética e moral cristã da sua parte mudou a realidade daquela pessoa. E além disso, através do nosso trabalho, nós continuamos a desenvolver o mundo que Deus criou para nós. Porque se Deus criou as plantas, né, toda a parte da vegetação que cresce, o homem descobriu que ele tem um algodão, e do algodão que foi a criação, o homem desenvolveu isso, hoje nós temos roupas e tantas outras coisas. Deus criou a água, a chuva, o vento, e o homem desenvolveu isso, e hoje nós temos energia elétrica. Através da água, através do vento. Teve um dia que teve na pandemia, eu tenho um senhorzinho que a parente dele, acho que era filha, sobrinha, morava sobrinha e filha, e ele era tio. E ela faleceu na pandemia e ele estava desesperado porque não conseguia acesso. E aí, quando ele conseguiu acesso a mim, parecia, sabe, assim, eu tive aquela imaginação, assim, parecia que ele estava numa fila imensa, assim. Sabe quando a pessoa está afogada? Quando ele teve acesso a mim, ele falou, eu não acredito, foi Deus que colocou você na minha vida. Porque ele não tinha acesso a uma pessoa, só assistemos, uma pessoa que não tem condições, né? Na pandemia foi bem assim, na pandemia a gente viu muito isso. Então, assim, eu sinto que é um trabalho super, de todas as formas, abençoador, que eu consigo, né? E quando a gente
que nem fala quando você pega uma situação muito difícil e aí você, né, pega aquele processo que nem você sabe fazer. E aí você fala, vai dar certo. E fica até o fim ali, faz etapa por etapa. E no fim você vê, né, o que aconteceu, como que foi abençoador para aquela pessoa. E você tem o dever cumprido, né? A missão de dever cumprido. Eu fiz, consegui fazer. Então, assim, é super abençoador. Assim, trazendo, eu lembrei agora de algo assim, porque quando a gente fala, o trabalho, ele é a vocação, ele é abençoador, da maior função à menor função. Eu lembro, para mim, quando eu tinha, não com o meu trabalho, quando eu fui abençoada por uma pessoa, a gente é abençoado no trabalho dos outros, né? Eu lembro que eu era bem novinha quando eu estava grávida do meu primeiro filho, eu tinha 18 anos, e estava grávida, e ele já ia nascer, né? E eu muito nervosa no centro cirúrgico, sem ninguém, né? E aí eu olhei para a cara da enfermeira assim, bem tensa, chorando. Uma enfermeira, nem sei que função que era dela, né? Estava ali não sei como é que fala esse termo, quando ajuda ali na mesa de cirurgia. E eu comecei a chorar, porque eu estava com medo da anestesia e tal, né? Eu era nova. E ela me abraçou. Eu não esqueço da fisionomia dela, até hoje eu fico emocionada. Que ela me abraçou e ela falou, Deus está com a gente. E ela me abençoou com um simples abraço. E meu medo foi embora, sabe? Eu não tinha família, ninguém ali, e ela era uma desconhecida. E até hoje eu me emociono, gente, com o trabalho dela. Então, veja como você pode abençoar uma pessoa. Isso, para mim, eu me lembrei agora, sabe? Então, assim, a gente pode fazer, sim, a diferença na vida de uma pessoa quando a gente faz o que Deus quer que a gente faça. Né? No meu trabalho, para eu chegar onde hoje, no posto que eu estou, é um outro testemunho, mas num outro momento, que Deus tinha uma promessa sobre a minha vida, mas assim, e eu queria muito ter o meu próprio negócio. E hoje eu vejo assim, a gente acaba abrindo vagas para as pessoas, primeiro emprego, por exemplo, né? Então tem, a partir dos 16 anos já pode, né? Com um horário restrito, mas então a gente acaba abençoando as pessoas que têm o primeiro emprego e ao mesmo tempo pessoas que já estão para quase aposentar. Então eu tenho colaborador com 17 anos, tem colaborador com mais de 60 anos, por exemplo. E a gente acaba, de alguma forma, abençoando essas pessoas, né? Mas nós somos também abençoados por elas. Então, assim, eu tenho um relato de alguns lá que falam que hoje não está mais comigo, mas encontra eu, a minha esposa na rua, vem nos abraçar, vem, eles não quiserem mais a gente para trabalhar aqui e tal. E não é o nosso trabalho assim o dia a dia já que para quem já trabalhou em restaurante é árduo, né? Porque a gente transforma alimento, tem uma carga horária bem alta, né? E a gente tem relatos de alguns que vêm falar isso, né, para a gente, porque a gente sempre procura fazer um ambiente de trabalho o melhor possível, né? A gente também aprendeu, nós que somos cristãos, nós temos tudo que a gente for fazer o melhor. O pastor também comentou isso na série. E temos que ser, não é para nossa grandeza, não é para eu ser o melhor, não. É para Deus, para mostrar e pelo exemplo mostrar para as pessoas que nós somos diferentes, né? E as pessoas veem isso, né? Que nós somos diferentes, somos abençoados, e levamos
a bênção para várias famílias, né? Eu vejo assim também a bênção de Deus na minha vida no trabalho. Eu lembro da pandemia, gente, quando chegou na pandemia, tinha quase 38 colaboradores, e eu falei, Senhor, e agora, o que eu faço? Porque essas famílias dependem daqui, dependem do sustento delas, né? Mas graças a Deus o Senhor deu a orientação, como a gente fazer, como deu a sabedoria para a gente, e tinha alguns colaboradores que chegou na gente, nós em alguns momentos oramos juntos dentro do estabelecimento, e o Senhor está contigo, o Senhor, né? E assim as pessoas daí vê que a gente cremos num Deus vivo, um Deus que pode todas as coisas, e sou muito grato a Deus por esses momentos que muitas vezes eles vêm falar conosco e a gente consegue abençoar as famílias, as pessoas, e isso é muito, muito gratificante mesmo no trabalho. Vamos lá, eu tenho alguns, eu vou contar 2, 3. Compartilha aí. Tem um tempo aí. Pessoal, a gente está falando, né? O trabalho ele é importante. O trabalho dignifica. O trabalho é isso. A gente precisa entender que o nosso trabalho ele é uma possibilidade de atuação nossa como cristão na vida de outras pessoas. Fui vender móveis. Tudo a ver. Não sabia nada. Vamos começar. E eu não entendia o porquê que Deus tinha me colocado naquele. Hoje foi Deus que me mandou para lá, né? Mas eu não entendia por que eu tinha aceito aquele convite, um convite de muita insistência ainda do gerente da época. Eu vejo potencial em você. Potencial do quê? Eu fui mandado embora porque eu não bati a meta. Então eu não tinha potencial. Não era esse o motivo de eu estar lá. Mas o motivo de eu estar lá hoje era para que eu estivesse aqui. Lá ontem é para que eu estivesse aqui hoje. E eu cheguei naquele lugar e eu fui rodeado de umas companhias, de umas amizades que me fizeram muito bem, né? Chegando nesse lugar, resumindo aí, tinha uma pessoa cristã, né? Que ela já foi aqui da nossa igreja. Tinha a Patrícia, que foi a responsável por me trazer para cá, para esse lugar aqui, todos os domingos, e cada domingo ela tinha uma tática. Não, vamos, porque depois nós vamos não sei o quê. Vamos, porque depois do culto não sei o quê, não sei o quê. Vamos, né? E todos os domingos eu estava aqui e ouvia a palavra limpa, a palavra liberta, a palavra transforma. E também nessa mesma loja tinha uma outra irmãzinha, ela era da Assembleia de Deus, que aquilo que eu achava que era demais, ela ia lá e já cortava, né, e já ia dando as podas, não sei o quê. Então, essas pessoas, nesse ambiente de trabalho delas, mesmo sem saber ou sabendo, né, elas foram instrumentos de Deus na minha vida. E eu estou aqui, né? Obrigado, Patrícia, para sempre. Aí, ó, Deus te abençoe, você e sua família. E depois, passou uns anos, pessoal, eu fui da material de construção, fui para o guarda-roupa, do guarda-roupa eu fui para a Biela, lá na Mali. Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que é Biela? Eu não entendia nada de carro. Fiquei quase um ano, 11 meses e poucos dias lá. E eu não entendia, todos os dias eu ia para aquele lugar, e o que eu tinha que deixar as coisas da igreja, e eu estava indo para aquele lugar, e eu não podia participar das reuniões que tinha à noite dos jovens, era o que eu era. Né? E essa pessoa foi conversando, chegou no assunto de igreja, chegou no assunto de Deus, as oportunidades do nosso trabalho vão surgindo e nós temos que estar espertos. O Espírito de Deus abre oportunidades e nessa oportunidade nós temos que falar, porque foi o que nós aprendemos um pouquinho ontem na conferência que nós estávamos. Nós preparamos o lugar, nós preparamos o ambiente para que Deus possa trabalhar. Né? Então, se Deus prepara a oportunidade de você preparar aquele lugar, aquela palavra, aquele caminho, né, para que ele possa entrar e você não faz, né? Então, temos que estar atentos. E nisso a gente foi compartilhando com essa pessoa como era a igreja, né? Como eu me sentia, e essa pessoa está aqui até hoje. Né? Então, assim, às vezes a gente não entende os desígnios de Deus, mas a gente tem que aproveitar as oportunidades que Ele nos dá.
Isso, né, no passado. E hoje, como que eu faço hoje para chegar até um aluno, né, e falar de Deus para esse aluno? Eu não posso chegar no aluno e falar para Deus: você está triste, sua mãe brigou com você, mas Deus... Eu não posso fazer isso, né? Mas eu posso mostrar com as minhas ações, com ações de atitude de cristão, daquela pessoa que entende, daquela pessoa que acolhe, daquela pessoa que escuta, daquela pessoa, né? Então, para mim hoje, se eu tivesse que definir a palavra trabalho no meu contexto, né, da física e da química, o que é o trabalho? Quem lembra aí do ensino médio? Trabalho é a transferência de energia pela atuação de uma força. Essa garrafa está paradinha aqui. Se eu aplicar uma força nessa garrafa, eu provoco um deslocamento nessa garrafa. Então, essa transferência de energia por ação de uma força, ela gera um deslocamento. E eu falei assim, é isso. Qual é a força que atua em mim? A força que atua em mim é a mais poderosa do universo. É o Espírito Santo de Deus. É o próprio Deus. Então, eu preciso ser um canal em que eu impulsione os meus alunos, em que eu impulsione, que eu desloque eles para uma realidade melhor. Entendo que eu posso levar Deus para esses alunos através dessa transferência de força, que recebe o nome de trabalho. O meu trabalho em prol do reino, nas escolas hoje, é transferir Deus por meio de palavras, de incentivo, de encorajamento, de até mesmo de acolhimento, né? Porque às vezes as crianças chegam assim, tristinha, cabisbaixo, né? E você tem que estar ligado, porque elas não vão falar. Sabe quando você está mal e a pessoa te pergunta, o que você tem? Nada. O que você tem, né, amor? Eu faço assim, não tem nada. Mas você tem que estar com o espírito ligado. E o espírito vai te falando, o espírito vai te contando, o espírito vai te apontando. Então, hoje, eu faço dessa maneira, né? E para fechar, pastor, 10h50, uma outra experiência recente agora, aí com adultos já, né? Estava numa determinada escola, tinha lá a reunião, os professores, e tem 3 professores que são da religião de matriz africana, candomblé, né? E no meio da série isso. Os caras, as professoras lá, eles não têm, Samuel, receio algum de chegar na mesa. Chega na mesa e fala abertamente, hoje eu fui, né? Hoje nós tivemos lá, né, nosso trabalho, não sei o quê e tal. Eu falei assim, por que eu não faço isso? Né? O que me impede de fazer isso? Né? Preciso, de uma certa forma, introduzir que existe algo, né, em que eu acredito. Eu não posso ficar inerte nessa conversa. Conversa vai, conversa vem e tal. Aí eles terminaram de falar, né, de todos os seus guias e protetores e tal. Eu perguntei assim para uma delas, que estava sobressaindo, né, falando mais. Eu falei assim, vem cá, e para vocês, quem é Jesus, né, nesses guias, né, nesse sincretismo? Ela falou assim, Jesus é Oxalá. E eu falei assim, Oxalá? Sim, Oxalá. E eu perguntei, o que significa, o que é, né, para vocês essa divindade? Não, Oxalá é o guia mais poderoso, né? Ele é não tem ninguém maior que ele. Aí eu falei assim para ela, bom, então eu acho que é esse que eu acredito. Eu falei assim, eu acredito em Jesus e aí eu prefiro ficar só com esse, porque eles estavam escolhendo quais deles eles queriam, né? Falei assim, então eu escolho Oxalá, eu escolho Jesus, porque ele é o principal, né? Então vamos ficar com ele. E aí a gente já criou um clima de descontração. Então eu já consegui um primeiro acesso a esse grupo de pessoas. E com certeza daqui para frente vai vir mais oportunidades da gente poder discutir e falar sobre, né, essas religiões, e
que Deus me capacite a poder falar um pouquinho do reino e mostrar a luz de Deus para eles lá onde eu estou inserido. É isso. Isso, Quer fazer um comentário? Pode só, fazer. Só um parênteses. Às vezes a gente não precisa pregar, ficar falando uma pregação intensa. Às vezes num tom de leveza, um comentário, né, que eu lembrei agora que você falou. A gente tinha problema com o totem todo dia. O totem é um equipamento que ele faz o gerenciamento das filas. Se ele não funciona, vira um caos a agência. E quem cuida desse caos? Quem está lá na linha de frente. Mas, né, faz parte da nossa vida, né? Aí chegou no outro dia e eu já estava assim, nervosa, porque todos os dias caía. Aí no outro dia funcionou bonitinho, né? Aí eles falaram, tá vendo? A nossa oração funcionou. Então, às vezes, a pessoa conhece quem você é pela uma brincadeira, né? Pela uma leveza que você fala. Eu não preciso ir lá falar para eles, olha, né, isso aqui não é de Deus, isso aqui não está certo. Mas um tom de leveza, você mostra que você realmente faz as coisas acontecerem de uma forma diferente. Esses gatilhos criam oportunidades. Criam oportunidades, porque eles vão te observar. Exatamente. Aí eles vão te observar. E outra N coisas. Outro dia veio uma amiga, uma colega de trabalho, ela falou assim, então, assim, que nem que você fala. Ela fala, né, tipo, né, tô ungida. Então, assim, é assim, né? É que as nossas atitudes, né? Porque tem muitas crenças, né? Que nem outro dia você já amarrou já colou seu umbigo, né? Eu falei, não, eu já me ungi hoje. Então, aí no outro dia vem, então, igual você fala. As nossas atitudes e as nossas falas, né? Eles prestam atenção, né? Do que você, principalmente quem está na liderança do trabalho, onde você estiver. Então, eles prestam atenção como você se comporta, o que você fala e a maneira que você expressa. Né? Porque muitas vezes, por exemplo, todo mundo fica nervoso, né? Em algum momento do trabalho. E aí você tem que ter isso. Como eu faço? Como que eu... porque eles sempre estão olhando. E aí, como você disse agora, por exemplo, o vigilante viu, né, e no outro dia ele fez um comentário daquilo que você falou um dia antes, né? Então, isso, de alguma maneira, a gente está levando a palavra de Deus para as pessoas, porque eles veem que você, a forma que você trata o assunto, como que você trata, e isso a gente acaba falando do reino através não precisa, igual você disse, às vezes você não precisa se prolongar. Por exemplo, eu, antes de assumir como pastor, sempre tive no mercado de trabalho como proprietário. Nunca tive carteira assinada na minha vida, né? Nessa época eu tinha 3 empresas. E acontecia em todas elas, mas em uma delas especificamente, que era na cidade de Limeira, eu estava selecionando o RH da empresa para um novo funcionário. E esse menino, quando a gente fez a entrevista, eu não sei qual é essa pessoa que você se identifica, assim, você olha para a pessoa e fala, gostei desse cara. Só que ele estava lá, se percebia claramente que era assim, ele não acreditava nele, ele estava lá por uma necessidade de sobrevivência, ele precisava trabalhar. E ele tinha o curso que era necessário, ele sabia o que tinha que ser feito, mas a todo momento ele se diminuía na conversa. Ele se diminuía, ele se rebaixava. E ele não esperava que ele ia ser contratado. Aí eu falei, vamos contratar esse aqui. E eu lembro que no primeiro dia ele colocou o uniforme. Ele vem de uma realidade de vida muito miserável, muito pobre. Quando eu falo miserável e pobre, não é apenas financeiramente, mentalmente, emocionalmente. Tal. Quando ele colocou todo o uniforme, que é uma empresa que trabalhava com um público mais elitizado, ele, tipo assim, cara, eu nunca nem me vesti assim, não sei o quê, eu tô inseguro, eu não sei como tratar o cliente, eu não consigo. E a todo momento ela fala, cara, confia, vai dar certo, cara. A gente escolheu você porque você tem capacidade para isso. E eu ficava toda hora dando incentivo para ele. E ele falou, né, Deus vai abençoar. Eu falei, isso, cara, Deus está com você, Deus vai abençoar, Deus vai abrir essa porta para você, vamos fazer acontecer. E eu lembro que no primeiro dia que ele foi atender o cliente,
teve um cliente que, no meio do atendimento, levantou e falou: não vai dar. Não vai dar para a gente continuar, não estou gostando. E o cliente foi embora. Eu, como dono de empresa, né, o meu objetivo é trazer o cliente. De repente, um cliente, no meio do atendimento do rapaz, levanta e fala: não dá. Tipo, o padrão não está legal. Eu poderia demiti-lo, né? Mas eu exerci o perdão, né? Exerci o perdão, exerci a paciência. Porque Deus, quando eu erro, Ele exerce perdão com a minha vida, né? Eu chamei ele, falei: o que aconteceu? Ele falou: cara, eu tô tão inseguro e tão nervoso que eu não paro de tremer. A minha mão não para de tremer, cara. E eu tremo o atendimento todo. E o cara não sentiu segurança. Falei: não, vamos para um treinamento. A gente fez várias manobras e tal. E quando eu senti que ele estava um pouco mais confiante, voltamos ele para o atendimento com os clientes. E no meio do atendimento dele, ele teve que emprestar o equipamento de um amigo do lado. E o equipamento era 110, ele colocou na tomada 220. Ele queimou o equipamento do cara. Né? Então, na primeira tentativa, eu perdi um cliente. Na segunda tentativa, ele queimou o equipamento caro do cara. Aí, de novo, eu lembro até hoje, ele arrumou e falou: cara, eu tô indo embora. Me demite ou eu tô me demitindo. E, cara, vai dar certo, mano. Confia. Deus te colocou aqui, Ele está abrindo essa porta para você e vai funcionar. Paguei o equipamento do cara, eu vou participar de você em uma vida, mas logo você vai conseguir pagar. Resumo da ópera. Resumo da ópera. Ele se tornou o melhor funcionário daquela empresa. O melhor, mas de longe, de longe, de longe, de longe. E essas pequenas atitudes, né, fez com que um dia eu fui convidado para pregar numa igreja lá em Mineira. Eles ficaram sabendo por Instagram. E para minha surpresa, o dia que eu fui pregar, todos os funcionários estavam assistindo. Eles foram todos na igreja. Ateu, não ateu, agnóstico. Eu fiquei muito surpreso, extremamente surpreso, porque assim, geralmente funcionário é contra patrão. Os caras se deslocaram depois de um dia de trabalho estressante. Lá nós trabalhamos das 9 da manhã às 10 da noite, no dia normal. Final de semana, sábado, nós fechamos às 5 da tarde. Domingão, eles se reuniram para ir lá assistir eu pregar. Eu fiquei muito surpreso. E depois, conversando com eles, eles começaram a pontuar esses atos de bondade, ato de perdão, ato de misericórdia, ato de colocar dinheiro e não cobrar depois. E aí chega no último ponto, que depois que é o que vocês estavam falando, e aí cada um vai ter a oportunidade de falar e nós vamos finalizar, que é de fato o evangelismo, né? Evangelizar no meio desse trabalho, né? Meu trabalho é meu campo missionário. A primeira forma que nós vimos na série, você fala sobre evangelismo no trabalho, é justamente fazendo um bom trabalho. Faça o melhor que você pode fazer naquele trabalho. Se era para você andar 1 milha, anda 2. Não era necessário no meu trabalho eu fazer tudo o que eu fazia, mesmo como patrão, mas eu fazia. Dessa forma, quando eu falei da minha fé para eles, eu já tinha demonstrado essa fé nas atitudes. Então, eles ouviram o que eu tinha para falar, porque eu já havia demonstrado essa fé mês após mês, não falada, mas na prática. E quando eu pude falar da fé, eles me deram uma moral. Por quê? Porque eu fazia o meu trabalho bem feito e eu ia além do meu trabalho. Havia um custo pessoal envolvido nisso. E o meu objetivo sempre era poder abençoá-los da forma como eu podia, independente se eu poderia falar da minha fé ou não naquele momento. E às vezes nós ficamos desanimados, porque às vezes você tem a oportunidade de falar de Deus para um funcionário ou para algum colega de trabalho, e você simplesmente não vê a mudança naquela pessoa. Às vezes você conseguiu trazer a pessoa até para visitar a igreja, você fez um pequeno grupo com essa pessoa e simplesmente essa pessoa não houve mudança. Significa que tudo foi perdido? Jamais, jamais. Você fez o que tinha que fazer. Você abençoou a vida dessa pessoa de diversas formas que você poderia ter abençoado. Né? Mas
Eu vou finalizar aqui a minha parte para vocês fazerem suas últimas considerações antes de acabar. Em 2008, eu morava em Campinas e eu morava numa república, eu fazia faculdade lá. E aquilo lá era uma loucura, irmãos. A casa era para tipo 5 pessoas, a gente morava em 13. E a maioria era cristão. E nós fazíamos diversas coisas. Por exemplo, uma vez a gente estava ali na Unicamp e tinha um menino de 17 anos que tinha vindo de Goiás, ele passou em física, que a gente tinha a festa do bicho, né? E ele simplesmente veio com uma mala, e dentro da mala o que tinha era um sonho. Era isso que ele tinha um sonho. Não tinha nada, cara. Não tinha a roupa do corpo, basicamente. Entendeu? Não tinha dinheiro, não tinha. A família não estava nem aí, ele não tinha onde dormir naquele dia. Ele veio para fazer a matrícula e não tinha onde dormir. A nossa casa de simples já tinha 13. Cara, a gente arranjou uma barraca para ele, ele morou no nosso quintal por muitos anos, até ele ter condição de alugar um lugar. Né? Essa atitude de ter morado no nosso quintal, cara, abriu tantas portas para nós falarmos do amor para ele, de Deus, e nós fazemos assim constantemente, abençoando pessoas da forma que a gente podia. Teve um rapaz que ele morou um tempo conosco, e a República era quase um ambiente de trabalho, porque todo mundo estava fazendo o seu trabalho lá dentro e nós morávamos juntos, né? E nós falamos do amor de Deus para ele, nas oportunidades que nós tivemos. Ele foi muito resistente no início, mas ele participou dos pequenos grupos e tal. E nada mudou. Isso foi 2008, 2009. Eu recebi uma ligação dele ano passado. Cara, fazia facilmente quase 10 anos que eu tinha contato com ele. E ele me ligou só para me agradecer. Ele falou, cara, eu entreguei minha vida para Deus. Eu estou vendo o melhor momento da minha vida. Meu casamento estava sendo destruído, hoje eu estou bem e tal. Ele falou, estou morando em Paulínia, trabalho com isso. E você, junto a ele, falou o nome do pessoal lá da República, foram quem jogou semente na minha vida. Irmãos, foi décadas depois, eu nem lembrava disso. O ponto é, faça o que você tem que fazer. E quem vai fazer crescer essa semente é Deus. Converteu ou não converteu, não é problema teu. O teu problema, né, o teu compromisso é viver o Evangelho nas suas atitudes e nas oportunidades que se apresentarem para você, você expressar esse Evangelho através da sua fala. Porém, ele já havia sido expressado através das suas ações. E quem sabe você pode ter uma situação como eu tive, de ter essa imensa alegria, depois de uma década, até mais, essa pessoa me achar, ligar para mim, para chorando agradecer. Depois desse testemunho, queria que cada um de vocês fizessem as suas considerações finais sobre essa série, sobre como isso impactou a vida de vocês, e a gente termina esse momento. Fiquem à vontade. Olha, eu começo aqui. Bem breve. Essa série, ela impactou. Na verdade, às vezes a gente sabe o que a gente tem que fazer, e ao longo do caminho, ao longo da estrada, a gente acaba esquecendo. A gente precisa sempre estar ouvindo novamente. E ouvir todas essas 6 semanas me trouxe de volta, me fez recordar muitas coisas, me fez recordar várias histórias, vários testemunhos, né? E a gente para pensar e começa a lembrar tudo que aconteceu, né? Nossa, quanta coisa aconteceu no meu trabalho relacionado ao reino de Deus, e conforme os dias vão passando, vai caindo no esquecimento. Então, de tudo o que eu aprendi e revivi é que o meu trabalho, a minha vida, é de onde eu tiro o meu sustento, e é uma oportunidade onde eu tenho de expandir o amor de Deus, levar o amor de Deus, expandir o reino e fazer desse trabalho uma ferramenta, né? Então, Deus nos dá sempre oportunidade de falar do seu amor, e o trabalho nada mais é do que uma outra ferramenta
que ele possibilita a compartilhar o seu amor através muito mais das nossas ações, das nossas atitudes, do que as nossas palavras, né? E na escola bíblica, para quem está participando, e para quem não está participando, já deixo o convite também, nós estamos estudando sobre Eclesiastes, o livro de Eclesiastes, e concluindo, eu quero deixar a conclusão de Salomão, quando ele fala sobre o trabalho e a inutilidade do trabalho, né? E a inutilidade de que ponto, pessoal? De que não coloquem as suas esperanças no trabalho, porque é passageiro. Um dia você está, outro dia você não pode estar mais. É simples assim, de uma hora para outra. Um dia você pode ganhar muito dinheiro com esse trabalho e esse dinheiro de uma hora para outra ser tirado de você e passado para outras pessoas. Então é nesse sentido que Salomão fala da inutilidade do trabalho. Tá? Não depositar nossas esperanças no trabalho, mas fazer do trabalho o nosso desfrute e a nossa ferramenta para alcançar mais pessoas. E ele fala assim, lá em Eclesiastes 3:12. Concluí, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos do seu trabalho. E qual tem sido os frutos do nosso trabalho? Então, ele diz que cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos do seu trabalho, pois são presentes de Deus. Então, eu deixo essa palavra para vocês, para encerrar minha fala. Então, a série impactou nessa parte que nós devemos ser completo no trabalho, ser aquilo que Deus quer que a gente seja. Né? O trabalho é o que Deus, assim, a responsabilidade nossa é a continuidade da criação. Então, se você pegar essa palavra e olhar para Deus, olha o compromisso que a gente tem. É a continuidade daquilo que Deus quer que seja feito. É por isso que, às vezes, quando eu e meu marido a gente viaja e vai para lugares incríveis, assim, da natureza, a gente olha e fica assim, como Deus é perfeito, como Deus é perfeito, e como o homem constrói coisas aqui, né, pontes, tal, a gente fica assim, sempre maravilhado, como Deus dá tanta capacidade para o homem. E, então, assim, quando se leva a entender que o compromisso nosso de continuar o que Deus quer de maneira santa, né, de maneira que glorifica Deus, então aí a gente começa a olhar um trabalho diferente. Para mim impactou bastante nisso, sabe? Como eu comentei antes, eu estava estou vivendo, mas eu fiz grandes milagres, vendo muitas coisas assim, que você sente vontade de falar assim, o que eu estou fazendo aqui? Quero ir embora, não quero trabalhar aqui. E eu passei por problemas de saúde, eu tenho irmãos aqui, cadê a irmã Creuza? Ela tem orado bastante por mim, porque eu passei por problemas de saúde, gente, por causa do emocional do trabalho. Porque na casa da gente a gente consegue ainda meio que gerenciar, o trabalho depende de você. Então, é só mesmo a busca diária em Deus. E o que, né, complementando o que vocês falaram, que a sensibilidade de estar ali na presença de Deus todos os dias, tanto para que Deus vai fazer através da sua vida, quanto para que o inimigo também vai fazer. Porque é estratégia, né? Como sempre a gente aprende com a pastora, né? As arquiteturas, as artimanhas, né? O reino do mal arquiteta contra a gente é continuamente, é diário. Então, basta uma frouxada nossa, ele pega. Então, isso daí trouxe bastante a minha reflexão, sabe? Sinto até mais assim, trabalhando até mais em paz. Porque eu sei que não depende nada de mim, depende de tudo dele, para ele. Então, e também assim, né, gente, a qualidade, né? Fiquei com essa palavra aí, né? Nossa identidade é de filhos, não importa a qualidade do seu trabalho, da sua função. Nós só estamos na função. Nosso bem maior é nós sermos parecidos com o Pai. Então, acho que eu vou deixar essa palavra, que para mim foi bem linda mesmo.
Mas aquela pergunta que o pastor colocava todas as semanas aqui, né? Como o meu trabalho impacta, como o meu trabalho glorifica a Deus? Acho que essa pergunta nós temos que fazer todos os dias. Todos os dias a gente tem que colocar isso, porque o trabalho, como foi dito aqui, foi dado por Deus e não pelo inimigo. Então, o Will falou uma coisa também, né, de que ele, a identidade dele lá, que ele carregou o cimento, que ele vendeu, eu acho que isso também é uma coisa que nós temos que colocar no coração, porque você tem que fazer aquilo que você gosta e fazer bem feito, né? E Deus tem a capacidade de fazer isso. Muitas vezes a gente não pede ou pede errado, né? E, então, assim, falando de mim, eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço. Então, acho que fica isso para vocês, né, para nós aqui. Fazer bem feito, amar aquilo que você faz. E se alguém aqui tem no trabalho, ele seja um fardo, pede para Deus que ele vai mudar a sua cativeiro. E aí, no trabalho, a gente mostrar que Deus, Ele que rege, Ele que faz tudo, e através do nosso trabalho a gente levar a palavra, levar a verdade, que eu também fui impactado com isso. Porque a gente no dia a dia acaba passando e esquecendo, e muitas vezes você tem a oportunidade de falar de Deus ali no trabalho, onde a gente passa uma boa parte do dia, né? E que seja impactante na vida de todos vocês o trabalho, que não seja um julgo, que ele seja leve e que foi Deus que deu para vocês, né? Que Deus deu para nós e que vai ser só bênção na nossa vida. Ele vai trazer alegria para a sua vida, para a sua família, e através dessa alegria a gente falar do amor dele para as pessoas. Acho que é isso que, resumindo tudo do que nós falamos aqui, que conversamos, tá bom, gente? É isso aí. Queria agradecer Marcelo, Simone, o Will, entre aspas, Williams. Nome chique, né? Quem sabe que foi uma briga, assim. Era para ser o Wellington, não era o William. E como é? Minha mãe queria o Wellington, meu pai queria o William. Aí ficou na cartória, é o William. Mas a última palavra é de quem? Quem? Minha mãe. Não, então põe um S aí, porque não vai ficar o William, não. Pronto. Ficou o Will. Tem gente que quando vai no cartório descobre que você é uma chefe em branco, você pode dar o nome e começa a inventar também. Exatamente. Mas o Williams é normal. Ah, o Williams é nome de príncipe, né? De rei. Qual o significado? Williams, né? De Clara, Luz, Maria, escolhida, Williams, não tem. É Williams. Não entendi nada do que você falou. Não tem significado. Clara, Luz brilhante, a Maria escolhida, tá. Zoe, a vida. E o William? E o Williams? Nada. William, não sei. Eu nem procurei o William. Então, você pode criar o nome, você cria o significado também. Mas se muda uma letra, muda o nome. Você viu Abraão? Vou deixar quieto. Ele está falando de Clara, porque temos a Clarinha, né? A filha do Will. Eu ia falar sobre identidade nova, mas deixa eu senão ele vai embora da conversa. Não é verdade? William, a bênção, Williams. Deixa eu não quero nem saber. Bênção. Estava lá, no nome de Jesus. É bênção, obrigado, mãe. Te amo.
Ah, a mãe tá aí. A vingança. Parabéns, lindo nome, viu? Obrigado. Você tem irmãos? Eu tenho Camila. Ó, que nome normal. É bem normal. Camila. Eu vou desligar aqui, só não pode falar. Você dá uma aula de química ali? Não. Gente, então é isso. Quero agradecer vocês três por estarem aqui conosco. E, pessoal, assim nós terminamos essa série. De fato, né, foram aí, quer dizer, quase 2 meses conversando sobre esse tema. Quem não assistiu ou quem perdeu grande parte, está no nosso canal do YouTube lá, ela completa. Escreve lá Quadrangular Mogi Guaçu, você vai chegar no nosso canal e segue trabalho, você vai achar lá os 7. Hoje, acho que é 7 com hoje 8, ou 6, hoje é 7. Pregações para você, tá bom?